Oi, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o 7º episódio da nossa série Problemas Urbanos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o resultado da pesquisa O Futuro que Queremos para as Vargens. Essa pesquisa foi realizada no mês de janeiro de 2020, entre o dia 3 e o dia 15, e a gente teve 466 respostas. Então, primeiro a gente vai entender quem foram essas pessoas que responderam, se elas representam a totalidade do bairro, uma distribuição do bairro interessante, o que elas entendem como o maior problema do bairro, o que elas fariam se elas fossem prefeitas da cidade e algumas outras informações da região. Bom, primeiro a gente perguntou onde a pessoa mora, para a gente entender se a pessoa que estava respondendo, ela morava em Vargem Grande, ela morava em Vargem Pequena, ela morava em Camorim, no Recreio, porque esse é o espaço que compreende Vargens, ou se ela é uma pessoa de fora que é interessada pela região de Vargens e frequenta a nossa região. Bom, 50% das pessoas que responderam moram em Vargem Grande. Outros 29%, quase 30%, moram em Vargem Pequena, 11% moram no Recreio dos Bandeirantes, 5% no Camorim e pouco mais de 3% não moram na região. Aí, além disso, a gente perguntou quanto tempo essa pessoa frequenta a região, né, das Vargens. Então, a grande maioria da população, dos respondentes, frequentam há mais de 11 anos. São 70% das pessoas que responderam que frequentam a região por mais de 11 anos. Isso mostra que as pessoas conhecem bem a região e têm uma experiência, um histórico de análise sobre a região. Bom, além disso, a gente perguntou qual era a idade das pessoas. 60% das pessoas que responderam estão acima dos 40 anos, principalmente na faixa etária de 41 a 59 anos, que foram 42%, quase 42% das pessoas que responderam. A gente também fez uma pergunta sobre cor ou raça, para entender se tem uma diferença, uma discrepância entre reflexão do que é maior problema para um do que para outro. Essa pergunta costuma ser comum nas pesquisas, tanto essa quanto o gênero, porque mulheres frequentam espaços de forma diferente, elas se deslocam pelo espaço de forma diferente, isso é um dado de pesquisa, né? já comprovado. Então a gente fez essas duas perguntas. Então a maioria dos respondentes, 64% são pessoas brancas, 25% pessoas pardas, 8% pessoas pretas, e a gente tem um dado interessante de um pouco mais de 1% de pessoas indígenas ou quilombolas, que a gente sabe que tem quilombos na região, tanto em Vargem Grande quanto no Camorim, e é interessante também que essas pessoas respondessem à pesquisa. Então a gente vê que tem uma diversidade interessante de pessoas que responderam, de diferentes idades, de diferentes etnias, e gênero, a gente teve uma maioria do gênero feminino, pouco mais de 64% foram mulheres que responderam. Bom, e por fim, a renda domiciliar, a renda dessas pessoas, 62% são até 5 salários mínimos, então um pouco mais de R$5.000, e a gente identificou um perfil predominante de pessoas que responderam, que foram mulheres, então tem um perfil de mulheres acima dos 40 anos, de classe média baixa, branca e que mora na região há mais de 10 anos. Esse foi o público que mais se destacou. Bom, e agora a gente vai para as respostas que as pessoas deram, né? A primeira pergunta que a gente tinha, bem específica, era o que você mais gosta nas Vargens. E aí, para juntar esse resultado, né, que as pessoas escreviam diversas palavras, eu usei a técnica da nuvem de palavras, que juntam as palavras numa imagem de acordo com as palavras que mais se repetem. E as palavras que mais se repetem é natureza, é paz, é verde, é clima, cachoeira, cidade do interior, é um lugar sossegado,
Enfim, isso é o que as pessoas mais gostam nas Vargens. E aí a gente perguntou o que a pessoa menos gosta. E aí, o que apareceu como as pessoas menos gostam é o asfalto, o transporte público, a falta de ciclovia, o rio morto, a falta de comércio, o crescimento desordenado. Então teve um padrão de falta de infraestrutura que as pessoas e falta de transporte que as pessoas apontaram bastante. Bom, a partir disso eu perguntei quais eram os principais problemas da região. E os principais problemas que se destacaram, o primeiro foi falta de infraestrutura urbana, especificamente questões de asfalto, iluminação e ciclovia. Em segundo lugar, ficou transporte público deficitário. Então, quase 70% dos respondentes responderam essas duas primeiras opções. Depois vem uma questão de falta de hospital, UPA ou equipamento de saúde. Então a gente tem uma questão histórica aí de que a gente na região só tem um posto de saúde. Falta de saneamento básico, água e esgoto. Falta de legalização dos imóveis e depredação do meio ambiente. Todos esses esses 6 que eu falei, eles estão acima de 50%. Então, mais de 50% das pessoas identificam estes como os maiores problemas da região. E aí, abaixo de 50%, aparece falta de segurança pública, falta de uma escola de ensino médio, que é uma demanda histórica da região também, que a gente não tem, falta de equipamentos culturais, pouco emprego, falta de oportunidade para os jovens e o alto custo da moradia. Esses foram os que mais se destacaram na pesquisa. Bom, depois disso, eu perguntei, se você fosse prefeito, qual a primeira coisa que você faria no bairro? E aí a resposta foi bem interessante, porque ela se assemelha um pouco com os maiores problemas que as pessoas identificaram. Mas tem uma questão, você vê que na nuvem de palavra também que eu construí, aparece muito a questão de ciclovia, do rio morto, do transporte público, porque são coisas que são relativamente fáceis de serem executadas. Não são tão fáceis, mas as pessoas identificam como isso uma prioridade que é possível ser feito pelo poder público, né? E aí eu fiz um recorte também por bairro, para entender o que as pessoas fariam primeiro em cada bairro. Eu entendo que a ciclovia, o transporte apareceu como, o asfalto apareceu como comum em todos os bairros, mas cada bairro também tem a sua especificidade. Em Vargens, o Rio Morto apareceu, mas se destacou também a questão de saneamento básico, legalização dos imóveis e segurança pública, além de um hospital também que apareceu e a melhoria das calçadas. Em Vargem Pequena, saneamento básico, ciclovia na Bem-vindo de Novaes, transporte público, segurança e hospital também apareceram. Tem um padrão entre Vargem Grande e Vargem Pequena bem semelhante, mas no Camorim a gente já vê uma diferença maior, tá? As pessoas estão pedindo mais área de lazer, então é uma questão que em Vargens, de certa forma, Vargem Grande e Vargem Pequena a gente tem algumas praças, mas no Camorim ele também já não tem tanta. Então tem esses espaços de lazer, tem a questão do hospital, aparece também a questão da ciclovia, frequência da coleta de lixo também aparece bastante. E por fim, no Recreio dos Bandeirantes, o que mais se destaca é a questão de saneamento básico. O transporte aparece, mas saneamento aparece como principal destaque. Bom, prosseguindo para o fim da pesquisa, a gente entra numa questão de representatividade. Eu perguntei se o vereador que você votou na última eleição colaborou com a melhoria do seu bairro. Então aí a gente não está questionando se a pessoa lembra ou não quem votou. A ideia é que a pessoa respondesse sim, não ou não sei. A gente pode entender que o não sei, a pessoa também não lembra quem ela votou, ou ela não acompanhou esse processo. Então destaca também a importância da gente acompanhar, fazer o monitoramento daquele profissional que a gente elegeu, mas a grande maioria, 61%, não identifica que o vereador não colaborou no seu bairro.
Além disso, 67% não votaria nessa pessoa novamente, então independente de quem votou, ela não votaria de novo. E tem uma questão de regionalismo, que as pessoas dizem que votariam numa pessoa da sua região. Historicamente a nossa região não tem candidaturas, então isso também destaca talvez o porquê que nunca se executaram essas atividades, né, na região. Bom, e é isso, essa pesquisa, esse era um compromisso meu, compartilhar com as pessoas os resultados. Agora o meu objetivo é fazer um ofício, enviar para a prefeitura com essas demandas das pessoas, esses principais problemas e algumas soluções em destaque que as pessoas fariam. Os próximos passos é a gente aprofundar algumas dessas questões, então fiquem ligados que eu vou compartilhar com vocês em breve alguns convites para a gente detalhar ainda mais esses problemas e ir aprofundando nas soluções, para a gente chegar num ponto de ter o bairro que a gente deseja, as vargens que a gente deseja, tá bom? Muito obrigado, sei que esse vídeo foi um pouco mais longe, mas era um compromisso que eu tinha de retornar os resultados da pesquisa. Esses dados são públicos, então se você quiser acessar os dados brutos, pode entrar em contato comigo e fique à vontade para usar esse dado da forma que você achar melhor e mais produtiva. Tchau, obrigado!